E aí, tudo certo? Olha, quando a gente pensa em McDonald's, a imagem que vem na cabeça é a mesma em qualquer lugar do mundo, né? Pois é, só que não. Aqui no Brasil, a história por trás daqueles arcos dourados é, digamos, bem mais complexa do que parece. Bora entender isso. Então, para começar, já vou mandar a pergunta na lata. Quem é o dono do McDonald's no Brasil? Parece uma pergunta boba, né? A resposta parece óbvia, mas eu já adianto, não é. Pois é, não é quem todo mundo pensa. Aquela corporação gigante dos Estados Unidos, ela não está no comando do dia a dia aqui não. E o motivo disso, olha, diz muito, mas muito mesmo, sobre como as coisas funcionam no nosso país. É isso aí, um McDonald's diferente. Essa história por trás dos arcos dourados no Brasil é sobre uma estrutura de negócios que é única no mundo. E isso muda absolutamente tudo. Do marketing que a gente vê na TV até, claro, o que tem no cardápio. Ok, para entender essa reviravolta toda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pensa lá nos anos 70. O McDonald's estava com tudo, querendo expandir para a América Latina. E o Brasil? O Brasil era a joia da coroa. População gigante, uma galera jovem, era o cenário perfeito, certo? Bom, na teoria. Na prática, operar diretamente por aqui se mostrou um problemão. E esse problemão tem um nome que todo brasileiro conhece muito bem: o famoso custo Brasil. A gente está falando de quê? De uma burocracia que não acaba mais, uma carga de impostos que é, bem, altíssima, e um emaranhado de leis que muda de um estado para o outro. Para a matriz americana, a conta simplesmente não fechava. Os custos de operar direto aqui ficaram tão absurdos que a coisa toda ficou inviável. E é bem nesse ponto que a história dá um giro de 180 graus. Diante desse beco sem saída, o McDonald's encontrou uma solução. E ela veio de um lugar inesperado. Uma empresa argentina entrou na cena. Se a gente olha a linha do tempo, o momento da virada é super claro. Depois de décadas tentando operar por conta própria, lá em 2007, a corporação McDonald's fez algo radical. Eles decidiram vender tudo. Toda a operação na América Latina foi passada para frente, para um único e gigantesco franqueado. E essa empresa é a Arcos Dourados. O nome, obviamente, é a tradução de Golden Arches, né? E essa companhia, que é argentina, se tornou simplesmente a maior franqueada do McDonald's no mundo inteiro. Da noite para o dia, eles passaram a controlar todas as lojas em mais de 20 países da América Latina. E isso, claro, incluía o Brasil inteiro. E só para ter uma noção do tamanho da coisa, só aqui no Brasil, a Arcos Dourados comanda mais de 1.000 restaurantes. É uma operação colossal. É como se fosse um McDonald's dentro do próprio McDonald's. Tá, legal, muita conversa de negócios. Mas e na prática? Pra gente que só quer ir lá pedir um lanche, o que isso muda? Ah, muda muita coisa. E as consequências são bem fáceis de ver e de provar. Olha, a diferença é d'água pro vinho. Antes de 2007, era tudo muito padronizado, o foco era no cardápio mundial. Hoje, com a Arcos Dourados, existe autonomia para criar itens com a cara do Brasil. Aliás, já parou para pensar por que o Ronald McDonald sumiu? É por isso. Os direitos de imagem são da matriz americana e a Arcos Dourados prefere investir em campanhas de marketing próprias, pensadas aqui, para o nosso público. E aqui está o pulo do gato. Sanduíches que são a cara do Brasil, tipo o Cheddar McMelt ou aqueles de picanha. Nada disso veio de uma ordem lá dos Estados Unidos. Foram criações de equipes brasileiras. Isso só aconteceu porque a Arcos Dourados tem essa liberdade para adaptar o cardápio ao nosso paladar. É uma agilidade que antes era impossível. E o mais curioso é que essa história não é só do McDonald's, não. Esse desafio de operar no Brasil, isso é um roteiro que se repete com um monte de outras gigantes globais. É só dar uma olhada. O Brasil pode ser um quebra-cabeça complicadíssimo para essas marcas. A Sony, por exemplo, simplesmente parou de vender TVs e outros eletrônicos aqui oficialmente em 2021. A Nintendo sumiu do mercado brasileiro por anos, falando abertamente que era por causa da burocracia e dos impostos. Até a Apple, que está aqui, vive reclamando dos custos para importar e fabricar. Ou seja, o mercado é gigante, o potencial é enorme, mas para quem vem de fora é um baita desafio. Então, no final das contas, o que a gente tem é um Big Mac, digamos, à brasileira. Um produto que é uma mistura única de influências, um pouco global, um pouco local, e tudo isso moldado por esses desafios que só existem por aqui. E a síntese de tudo é essa.
Olha que loucura! É uma marca que nasceu nos Estados Unidos, que é gerenciada por uma empresa da Argentina e que tem que operar seguindo as regras complicadíssimas do Brasil. É a globalização dando de cara com o custo Brasil e o resultado está ali, dentro do pão com gergeiro. E isso tudo nos leva a um pensamento final que, sinceramente, resume essa história toda de um jeito perfeito. No Brasil, até a comida que é para ser rápida, o fast food, precisa aprender a ter paciência com a lentidão. Então, da próxima vez que alguém pegar um lanche do Mac, vale a pena lembrar. Por trás daquela embalagem que todo mundo conhece, tem uma saga de negócios super complexa e que, no fundo, conta um pedacinho da história do próprio Brasil.